Meus irmãos, hoje é celebrado o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é uma evocação àquele momento histórico que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Entrou triunfalmente em Jerusalém. De manhã, refletimos sobre a paz, não é? Paz com Deus, através de Jesus Cristo, paz em Cristo e paz de Cristo. Se você quer paz, você precisa primeiro ter paz com Deus. E é Jesus quem proporciona isso, porque Ele é o príncipe da paz e é através da morte de Jesus que nós temos a reconciliação com Deus. Então, paz com Deus é reconciliação. Paz em Cristo é descanso da confiança de que Ele nos dá o bom ânimo. Ele diz: em mim tendes paz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a paz de Deus é aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda mentes e corações em Cristo Jesus. Para ter a paz de Deus, a paz em Cristo, eu preciso ter paz com Deus, ou seja, estar reconciliado com Ele, e tenho que ter uma vida de oração. Mas há outras implicações e aplicações que podemos derivar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu queria ir convosco exatamente para esse texto, agora em Mateus, não é? Que também narra, nós tínhamos lido Lucas, não é? Nós vamos ver que em Mateus também Jesus entra em Jerusalém, não é? Então, é Mateus capítulo 21, meus irmãos. Se quiserem abrir, não é? Eu vou ler, porque nem todos estavam de manhã, então só para contextualizar. Quando se aproximaram de Jerusalém, Mateus 21:1, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Daí a ideia do Domingo de Ramos, né? E as multidões, tanto as que o precediam, quanto as que o seguiam, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Maravilhosa essa história, meus queridos. Sabe, hoje eu estava a pensar nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando gritaram Hosana. Hosana significa salva-nos agora, Senhor. Então, aquele clamor do povo. Há uma coisa que você e eu precisamos entender, que na época que Jesus veio ao mundo, havia uma situação
que nós chamamos de expectativa messiânica. O último profeta, que tinha sido Malaquias, lá, já fazia 400 anos de silêncio profético, mas havia uma esperança, uma expectativa da manifestação do Messias, até porque o povo hebreu estava se sentindo muito humilhado. A Palestina tinha sido ocupada, toda a Palestina, pelo Império Romano, então eles se sentiam oprimidos, pagavam altos impostos, havia uma desigualdade social muito grande e muitas pessoas esperavam um Messias libertador, havia essa expectativa. Quando Jesus apareceu, e depois de ter sido anunciado por João Batista, anunciando a vinda do reino, havia essa expectativa de que algo novo estava acontecendo, e de facto estava. E quando Jesus chega a Jerusalém, a sua popularidade está em alta, porque muitos sinais, muitos prodígios, muitos sermões que Jesus pregou, e aquilo já tinha penetrado naquela comunidade, então havia uma expectativa muito grande. E quando Jesus entra em Jerusalém, eles estavam como que sentindo que estava se cumprindo a vinda do seu rei, do descendente de Davi. E é por isso que houve todo esse alvoroço. Só que havia uma expectativa de que Jesus ele fosse restaurar o reino a Israel naquele momento. Expectativa que evidentemente foi frustrada, porque Jesus foi depois executado numa cruz, não é? E então, frustrada na expectativa que as pessoas tinham desse imediatismo da instalação definitiva do reino. Só que o que Jesus veio trazer é aquele reino nos nossos corações. Quando ele disse, o reino não veio de modo visível, o reino está em vós, ou seja, no seu coração. Uma das coisas que nós precisamos entender, e isso é um pouco de teologia, é que nós, hoje, como igreja, nós vivemos aquilo que os teólogos chamam de tensão escatológica entre o já do reino e o ainda não. Por quê? Porque nós ainda aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E então, enquanto aguardamos, nós temos uma missão a cumprir. Isso é só um parêntese. Mas, o que acontece? Jesus entra em aclamação, as multidões clamam, e o que nós vemos aqui é que Jesus entra no templo. O templo é o local onde Deus manifestava a sua presença. Tá certo? Assim como no tabernáculo Deus manifestava a sua presença no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, no templo também tinha o santo lugar onde Deus manifestava a sua presença, o templo de Salomão e agora o templo de Herodes. Jesus chega ao templo e o que ele vê ali deixa-o extremamente indignado. O que ele viu é que o templo estava tomado, no pátio dos gentios, não é? O templo estava tomado de um comércio. Você sabe que no templo funcionava o serviço de oferta de sacrifício ritual e um monte de coisas. Também se faziam ofertas em dinheiro e coisas assim. E lá, nesse espaço, estavam os que vendiam animais para o sacrifício, aqueles que trocavam moedas e eram chamados de cambistas e etc. Provavelmente dizem alguns teólogos que isso era um espaço que eles tinham cedido com autorização da casta sacerdotal. Isso movimentava muito dinheiro. Então havia muitos interesses ali nos negócios no pátio dos gentios no templo. E isto realmente incomodava Jesus, deixou Jesus indignado. E então, Jesus que entra, humilde e manso, montado num jumentinho, também é um Jesus que tem a capacidade de santamente irar-se e indignar-se com o que está errado, não é? Jesus é aquele vira a mesa, literalmente, né? E sabe o que ele faz? Ele expulsou todos os que ali, versículo 12, vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E num outro texto, num momento de purificação, ele diz para todos os povos, casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores.
salteadores. E sabe, depois o texto diz que vieram a ele no templo cegos, coxos, e eles o curou. Quer dizer, o templo estava sendo usado por uma função que não era propriamente digna. Agora você fala assim, pastor, por que o pastor está a falar isso para nós? Eu diria uma coisa para ti, e para mim também quero dizer isso, porque nós temos que olhar para nós mesmos. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E o que se aloja no nosso coração, que realmente está lá e não devia estar? Sabe, nós convidamos Jesus, nós celebramos o domingo de Ramos, nós nos alegramos porque Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra no templo, e no seu coração, que hoje, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, é santuário do Espírito Santo. Quando Jesus olha para o nosso coração, o que Ele vê? Quando Ele olha para o meu coração, o que Ele vê? Um coração que ora e que adora a Deus, um coração que tem espaço para quem precisa, não é? Cegos, coxos, um coração que louva a Deus, como aqueles meninos que cantavam Hosana, ou um coração cheio de interesses outros que não tem nada a ver com o reino de Deus. Qual é a agenda do meu coração que está a ocupar tal espaço que não permite que o meu coração esteja comprometido com missões, oração para todos os povos, que não é comprometido com o perfeito louvor, que não é comprometido com a missão da igreja, que é abrir os olhos aos cegos e curar os coxos e anunciar um ano favorável do Senhor? O que acontece no meu coração? Se Jesus entrar, Ele vai ver o que no meu coração? E sabe, que Ele entre e que Ele vire a mesa. Sabe por quê? Porque se o meu coração tem espaço para algo que não agrada, ele tem o direito de ficar irado e indignado. Assim como Jesus quis purificar o templo de Jerusalém, Ele quer purificar e santificar o meu coração e o seu coração, onde não deve haver espaço ou ser um covil de salteadores, roubadores da graça de Deus, da glória de Deus, da adoração de Deus. Idolatria, o amor ao mundo, como nós temos dito, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, num lugar onde só Deus devia ser adorado. O que há no nosso coração que, se Jesus chegar, Ele vai dizer: meus queridos, isso está fora do lugar, isso está sujo, sabe? Deus quer limpar o templo do Espírito Santo, que é o meu coração, que é o seu coração. Deus quer limpar a comunidade do povo de Deus hoje, que como igreja é a habitação do Espírito. Não deve estar na igreja algo que não agrada a Deus. O foco da igreja não é a vaidade humana, o foco da igreja não é o comércio, não é o negócio, não é o protagonismo, não é o show, não é a performance de coros e bandas, não é nada disso. O foco da igreja é um espaço que deve ser chamado de casa de oração para todos os povos, um espaço de cura, um espaço de libertação, um espaço de ensino e um espaço de perfeito louvor, de adoração. Então, se nós celebramos domingo de Ramos, Jesus vem, e o que Ele encontra em nossas vidas, o que Ele encontra no seio da nossa comunidade, Ele se agrada disso. E se Ele não se agrada, permita que Ele vire a mesa, permita que Ele retire tudo o que não lhe agrada, porque, sabe, meus irmãos, nós estudamos há poucos domingos atrás, senão não foi no domingo passado, que o Tiago, o irmão do Senhor, perguntou: de onde procedem as guerras, de onde procedem os conflitos que há entre vós, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais, matais e invejais. Quer dizer, ele dizia isso para crentes. Se Jesus olhasse para a igreja de hoje, se Jesus olhasse para o nosso coração hoje, será que Ele se sentiria confortável ao entrar ali? Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o meu pensamento, Jesus conhece o que vai lá na intenção da agenda do meu coração. E se Ele olhar para dentro, Ele vai falar assim: meu filho, isso está onde não devia estar, deixe-me tirar.
E sabe, ele vai ficar indignado, porque Deus se ira com o pecado. Mas ele quer transformar nosso coração como Ele quis transformar aquele espaço em espaço de oração, espaço de cura e espaço de adoração. E isso é que Ele quer fazer com o seu coração, com o meu coração hoje. Se dizemos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, salva-nos, Senhor, que Ele nos salve do nosso pecado, que Ele nos salve do nosso próprio engano, que Ele nos liberte de nós mesmos, sabe, para que nós possamos ser espaço de clamor, de oração e de louvor. Assim fará todo sentido dizer, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E sabe, do nosso coração vai brotar o louvor de uma criança, de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força ou perfeito louvor. E é isso que eu desejo para um domingo de Ramos, que Jesus entre, que Ele fique indignado com o pecado e com a condescendência do pecado, mas que Ele purifique o santuário do Espírito Santo que somos nós, e que sejamos para louvor da sua glória, e que a comunidade do povo de Deus, que é a igreja, seja santificada, faça missões, ore e adore o Deus verdadeiro. Hosana ao que vem em nome do Senhor, que Ele seja bendito e que Ele nos salve do pecado e do mundo, e realmente sejamos consagrados santuário para a habitação do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, vou pedir para a nossa dirigente dirigir-nos naquele coro que cantamos, bendiz minha alma ao Senhor, que o façamos como aquelas crianças de Jerusalém que cantaram Hosana a Jesus.